Estude com a Luana. Hora de aprender. Estude com a Luana. Sintaxe do português. Universidade Católica de Brasília. Vamos aprender sintaxe? Frase, oração e período. O que é? Frase. Frase é um grupo de palavras que expressam uma ideia ou pensamento. Pode ser curta ou longa e pode ou não ter um verbo. Exemplos. Eu estou feliz e o sol está brilhando. Oração. Oração é uma unidade gramatical que contém um verbo e expressa uma ação ou estado. Pode ser independente, principal ou dependente, subordinada. Exemplos. Eu como uma maçã. Oração independente. Que eu como uma maçã. Oração dependente. Período. Período é um grupo de orações que formam uma unidade de sentido. Pode ser simples, com uma oração, ou composto, formado por mais de uma oração. Exemplos. Eu estou estudando. Período simples. Ou eu estou estudando porque quero aprender. Período composto, formado por mais de uma oração. Sujeito e predicado. O que é? Sujeito. O sujeito é o termo da oração que realiza a ação expressa pelo verbo ou sobre o qual se declara algo. Pode ser um substantivo, pronome ou uma expressão que funcione como substantivo. Exemplos. Eu estudo todos os dias. Sujeito, eu. Ou o livro é interessante. Sujeito, o livro. Importância do sujeito e predicado. A relação entre sujeito e predicado é fundamental para a estrutura da oração. O sujeito é o centro da oração e o predicado é a informação que se declara sobre ele. Predicado. O predicado é o termo da oração que se declara algo sobre o sujeito. É formado pelo verbo e pelos termos que o acompanham, objetos, adjuntos e etc. Exemplos. Eu estudo todos os dias. Predicado, estudo todos os dias. Ou o livro é interessante. Predicado, é interessante. Termos integrantes da oração.
termos integrantes da oração complementam ou completam o sentido de um verbo ou de um nome, substantivo, adjetivo ou pronome, dentro de uma oração, sendo necessários para que a ideia seja totalmente expressa. Os termos integrantes são elementos que ajudam a dar sentido completo a uma oração, complementando o verbo ou o nome principal. São eles: objeto direto e indireto, agente da passiva, objeto direto preposicionado, complemento nominal, predicativo do sujeito e do objeto. Objeto direto é o termo que recebe diretamente a ação do verbo. Exemplo: eu como uma maçã. Objeto direto: uma maçã. Objeto indireto é o termo que recebe a ação do verbo de forma indireta, geralmente precedido por preposição. Exemplo: eu dou um presente ao meu amigo. Objeto indireto: ao meu amigo. Agente da passiva é o termo que, numa oração na voz passiva, indica quem pratica a ação sobre o sujeito, que é paciente. É um termo introduzido pela preposição por ou suas formas contraídas, pelo, pela, pelos e pelas, ou, menos frequentemente, pela preposição de. Exemplo: o carro foi arranjado pelo mecânico. O mecânico é o agente da passiva, que realiza a ação de arranjar o carro, enquanto o carro é o sujeito paciente. Objeto direto preposicionado. OPD. É um complemento verbal que, embora usualmente não exija preposição, pode, em alguns casos, ser precedido de uma, alterando ligeiramente o sentido da oração. Este fenômeno é comum quando o objeto direto é um pronome pessoal tônico, uma expressão idiomática ou quando se pretende enfatizar a ideia de parte de algo. Exemplos: sem preposição. Comi o bolo inteiro. Com preposição: comi o bolo, comi uma parte do bolo. Pronome tônico: perdoou ao irmão. Aqui, ao irmão é o objeto direto preposicionado, com o verbo perdoar e exigir um complemento direto sem preposição, mas o objeto direto está a indicar o benefício da ação. Complemento nominal é o termo que completa o sentido de um nome, substantivo ou adjetivo. Exemplo: livro de história é interessante. Complemento nominal de história. Predicativo do sujeito. É um termo que atribui uma característica ou qualidade ao sujeito da oração. Pode ser um adjetivo, um substantivo ou uma expressão que funcione como adjetivo. Exemplos: ela é inteligente. Predicativo do sujeito: inteligente.
Ele é um bom jogador. Predicativo do sujeito, um bom jogador. Predicativo do objeto. É um termo que atribui uma característica ou qualidade ao objeto da oração. Pode ser um adjetivo, um substantivo ou uma expressão que funcione como adjetivo. Exemplos. Eu considero ele um amigo. Predicativo do objeto, um amigo. Ou ela achou o filme interessante. Predicativo do objeto, interessante. Importância do predicativo. O predicativo ajuda a fornecer mais informações sobre o sujeito ou objeto da oração. É um termo importante para a construção de orações mais complexas e para a expressão de ideias. Importância dos termos integrantes da oração. Os termos integrantes da oração ajudam a construir o sentido da oração e a estabelecer relações entre as palavras. Elas são fundamentais para a estrutura e compreensão da oração. Termos acessórios da oração. O que é? Os termos acessórios da oração são elementos que enriquecem e detalham as informações, mas não são essenciais para a estrutura básica da frase. São complementos que adicionam nuances e especificações. Adjunto adnominal. É um termo que modifica um substantivo atribuindo-lhe característica ou qualidade. Exemplo, o livro vermelho é meu. Adjunto adnominal, vermelho. Adjunto adverbial. É um termo que modifica um verbo, adjetivo ou outro advérbio, indicando circunstância, como lugar, modo, etc. Exemplo, eu estudo todos os dias. Adjunto adverbial, todos os dias. Vocativo. O vocativo é um termo independente em uma oração, usado para chamar, invocar ou dirigir-se a alguém. Ele não está subordinado a nenhum outro termo e é normalmente separado por vírgula. Exemplo, amigo, não se esqueça do encontro. Aposto. Aposto é um termo que explica ou especifica um substantivo ou pronome. Exemplo, meu amigo, o João, é um bom jogador. Aposto, o João. Importância dos termos acessórios da oração. Os termos acessórios da oração ajudam a fornecer mais informações sobre as palavras e a construir orações mais complexas e precisas. Eles são importantes para a expressão de ideias mais detalhadas e para a criação de textos mais ricos e interessantes. Orações coordenadas e subordinadas. Orações coordenadas. As orações coordenadas são aquelas que, dentro de um período composto, não dependem de outra para ter sentido completo. Elas podem ser classificadas em dois tipos principais, as sindéticas e sindéticas. As orações coordenadas sindéticas, por sua vez, podem ser subdivididas em 5 tipos, dependendo da conjunção coordenativa que as liga: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Tipos de orações
Orações coordenadas. Orações coordenadas assindéticas são aquelas que não são unidas por conjunções, e o sentido de ligação entre as orações é estabelecido apenas pela relação entre os seus conteúdos. Exemplo: choveu muito e a rua ficou alagada. A relação de causa e consequência entre as orações não é expressa por uma conjunção. Orações coordenadas sindéticas são aquelas que são unidas por conjunções coordenativas que estabelecem relações específicas entre as orações. Subtipos das orações coordenadas sindéticas. Aditivas. Expressam adição ou soma. São elas: e, nem, também, além disso. Exemplo: comprei um livro e um DVD. Adversativas. Expressam oposição, contraste. Exemplo: mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Exemplo: queria ir ao cinema, mas não fui. Alternativas. Expressam escolha ou opção. Exemplo: ou, seja. Exemplo: você pode escolher entre ir ao parque ou ao cinema. Conclusivas. Expressam conclusão ou consequência. Exemplo: portanto, logo, então, assim, pois. Exemplo: a prova foi difícil, portanto, muitos alunos não passaram. Explicativas. Expressam explicação ou justificativa. Pois, porque. As orações coordenadas adversativas assindéticas são aquelas que, apesar de estarem justapostas uma ao lado da outra, não são ligadas por nenhuma conjunção, mas expressam uma relação de oposição ou contraste. A ausência de conjunção é o que as caracteriza como assindéticas, enquanto a ideia de oposição define-as como adversativas. Exemplo: a chuva não parava, andamos para casa. Oposição entre chuva e a ação de ir para casa. Orações subordinadas. As orações subordinadas são orações que dependem uma da outra. Oração principal para ter sentido completo. Tipos de orações subordinadas. Substantivas. Funcionam como substantivos. Exemplo: eu acho que ele é inteligente. Adjetivas. Funcionam como adjetivos. Exemplo: o livro que eu li é muito bom. Adverbiais. Funcionam como advérbios. Exemplos: eu vou ao cinema porque quero me divertir. Exemplos de orações subordinadas. Eu acho que ele é inteligente. Substantivo. O livro que eu li é muito bom. Adjetiva. Eu vou ao cinema porque quero me divertir. Adverbial. Orações subordinadas substantivas. Substantivas. Funcionam como sujeito da oração principal. Exemplo: é claro que ele vai passar na prova. Objetivas diretas. Funcionam como objeto direto da oração principal. Exemplo: eu acho que ele é inteligente. Objetivas indiretas. Funcionam como objeto indireto da oração principal. Exemplo: eu me lembrei de que precisava estudar. Completivas nominais. Funcionam como complemento de um nome. Exemplo: a ideia de que ele vai passar na prova é animadora. Apositivas. Funcionam como aposto de um nome. Exemplo: a minha opinião é que ele deve estudar mais. Exemplos de orações subordinadas substantivas. Eu acho que ele é inteligente. Subjetiva. É claro que ele vai passar na prova. Objetiva direta. A ideia de que ele vai passar na prova é animadora. Completiva nominal. Características das orações subordinadas substantivas. São introduzidas por conjunções subordinativas, como que,
ser, como, etc. Podem ser desenvolvidas ou reduzidas. São fundamentais para construções de textos mais complexos e interessantes. As orações subordinadas substantivas são orações que funcionam como substantivos dentro de uma oração principal. Tipos de orações subordinadas substantivas. Subjetivas. Funcionam como sujeito da oração principal. Exemplo: é claro que ele vai passar na prova. Objetivas diretas funcionam como objeto direto da oração principal. Exemplo: eu acho que ele é inteligente. Objetivas indiretas funcionam como objeto direto da oração principal. Exemplo: eu me lembrei de que precisava estudar. Completivas nominais funcionam como complemento nominal de uma frase. Características das orações subordinadas substantivas são introduzidas por condições subordinativas como que, se, como, podem ser desenvolvidas ou reduzidas. São fundamentais para a construção de textos mais complexos e interessantes. Exemplos das orações subordinadas substantivas. Eu acho que ele é interessante. Objetiva direta, é claro que ele vai passar na prova. Subjetiva, a ideia de que ele vai passar na prova é animadora. Classificação das orações subordinadas adverbiais. Causais indicam causa. Eu estou cansado porque não dormi bem. Concessivas indicam concessão. Eu estou cansado, embora tenha dormido bem. Condicionais indicam condição. Eu vou ao cinema se tiver tempo. Finais indicam finalidade. Eu estudo para passar na prova. Temporais indicam tempo. Eu vou ao cinema quando terminar o trabalho. Importância das orações subordinadas. Permitem expressar ideias complexas e relacionar diferentes ações ou pensamentos. São fundamentais para a construção de textos mais ricos e interessantes. Pontuação. O que é? Pontuação refere-se ao uso de sinais gráficos em textos para representar pausas, entonações e outros aspectos da linguagem falada, auxiliando na clareza, organização e compreensão do texto. Estes sinais, como vírgula, ponto, vírgula, entre outros, ajudam a separar orações, destacar. Sinais de pontuação, vírgula, usada para separar itens de uma lista, para indicar pausas ou para separar orações. Exemplo: eu como maçãs, bananas e laranjas. Ponto, usado para indicar o final de uma oração ou de um texto. Exemplo: eu estudo todos os dias. Ponto e vírgula, usado para separar orações independentes que estão relacionadas. Exemplo: eu estudo todos os dias e quero aprender. Dois pontos, usado para introduzir uma lista. Ponto de interrogação, usado para indicar uma pergunta. Exemplo: você está estudando? Ponto de exclamação, usado para indicar surpresa, alegria ou ênfase. Exemplo: eu estou tão feliz. Reticências, usado para indicar uma pausa ou uma interrupção do pensamento. Exemplo: eu estava pensando em, mas não sei se é uma boa ideia. Uso de pontuação em diferentes tipos de oração. Orações coordenadas, vírgula, ponto e vírgula ou conjunções coordenativas. Orações subordinadas, vírgula, especialmente em orações subordinadas adverbiais. Orações interrogativas, ponto de interrogação. Orações exclamativas, pontos de interrogação. Importância da pontuação. A pontuação ajuda a clarificar o significado de um texto e a evitar ambiguidade.